Olá, meu nome é Pedro Cruz, eu sou professor do Departamento de Promoção da Saúde do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal da Paraíba e eu sou um dos coordenadores do programa de extensão PNAB, Práticas Integrais de Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica, que é um programa de extensão que está ancorado hoje tanto no CCM, a partir do nosso Departamento de Promoção da Saúde, como também no Centro de Ciências da Saúde, no Departamento de Nutrição, coordenado pela professora Ana Cláudia Peixoto. O PNAB, na verdade, ele tem já 7 anos de história. Ele se originou em 2007, no mês de agosto, originalmente como um projeto apenas, que tinha alguns grupos operativos nas comunidades, atuando com as comunidades de Pedra Branca, Jardim Itabaiana e principalmente também a comunidade de Boa Esperança no bairro do Cristo Redentor, aqui na cidade de João Pessoa. O PNAB se origina a partir da inquietação de diversos estudantes, inicialmente do curso de nutrição aqui da universidade. Inquietação essa que foi acolhida por uma professora do departamento de nutrição, no sentido de descobrir caminhos e práticas possíveis para se fazer um trabalho e um agir da nutrição na comunidade que fosse pautado por uma perspectiva crítica, humanizadora, integral, e participativa. Então, inquietava muito os estudantes por poder promover práticas de promoção da saúde, práticas de promoção da segurança alimentar e nutricional em cenários de comunidades populares, de uma maneira que fosse não a toque de caixa, nem fosse prescritiva, nem fosse normativa ou desumanizante, mas uma maneira que fosse dialógica, muito inspirada nos princípios da educação popular. Então, com essas bases, o PNAB nasce em 2007 e começa a atuar numa parceria fundamental com as comunidades e também com a Unidade de Saúde da Família Vila Saúde, que é no mesmo bairro do Cristo, e com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto dos Anjos, também no mesmo bairro. E aí essas ações começam a acontecer com atuações na escola, atuações na unidade de saúde com um grupo de gestantes, com um grupo de idosos, com mães e crianças beneficiárias do programa Bolsa Famílias, com agente comunitário de saúde, Em seguida a gente passa, ao longo desses 7 anos, a gente sai da lógica de estar centralmente dentro do serviço de saúde ou dentro da escola de ensino fundamental e passamos a atuar mais também em espaços comunitários, Então a gente desenvolveu grupos de educação e saúde com a comunidade, dentro da comunidade onde muitos serviços não entram. Apoiamos o processo de construção do espaço de diálogo, que é o Conselho Local de Saúde, lá da comunidade, e estamos construindo uma horta comunitária, nesse momento, como um espaço de promoção da saúde em ato, de forma participativa com os moradores, também no diálogo com as práticas integrativas e a fitoterapia naquele local. E a segurança alimentar, evidentemente. O PNAB, desde o início das nossas ações, a gente tem sempre uma inquietação muito grande com a articulação da extensão com a pesquisa e com o ensino. Então, desde o início que nós nos recusamos, enquanto projeto de extensão, em apenas fazer e acontecer. Nós temos o entendimento de que a prática, principalmente uma prática contra-hegemônica, é uma prática intensamente propositiva e uma prática que anuncia novos horizontes e anuncia novas possibilidades. E essas novas possibilidades anunciadas no seio dessas práticas, elas precisam ser explicitadas, precisam ser refletidas, analisadas e precisam ter visibilidade. Então a pesquisa sempre foi um elemento fundamental para a gente. Então nós começamos desenvolvendo a dimensão da pesquisa muito a passos pequenos, a partir da medida em que a gente
sempre fazia o registro das nossas ações com o diário de campo, todos os extensionistas. Pedimos, desde o primeiro semestre de atuação nosso, relatórios de cada grupo operacional que a gente tinha trabalhando na comunidade, e era um relatório de registro e ao mesmo tempo reflexivo, né? Tanto reflexivo de cada grupo como com depoimentos de cada estudante dizendo da importância da vivência para ele. E aí nós fomos evoluindo passo a passo, fazendo artigos científicos, onde a gente, a partir da experiência do PNAB em geral, de alguns grupos ou de alguma dimensão do PNAB, por exemplo, o impacto dele na formação estudantil, etc., a gente fazia um artigo. E esse artigo era feito através de pesquisa de sistematização de experiências, onde a gente contava como fonte de dados fundamental tanto o nosso diário de campo como nossas fontes de registro audiovisual, que também foi sempre uma preocupação nossa, tirar foto, fazer vídeo, né? Tá sempre registrando essas dimensões todas. Então a pesquisa foi um elemento sempre presente. Nos últimos anos isso se intensificou mais ainda, na perspectiva e na medida em que vários estudantes egressos do nosso projeto, na época era projeto, agora é um programa de extensão, vários estudantes passaram a se interessar por desenvolver trabalhos de conclusão de curso a partir das suas experiências no PNAB. Então isso oportunizou que a gente desenvolvesse pesquisas mais intensas, mais profundas, mais processuais, com mais tempo, com mais cuidado a partir da lógica do PNAB. Então a gente já produziu cerca de 8 trabalhos de conclusão de curso nos últimos 3, 4 anos, né? Temos cerca de 6 artigos científicos publicados em revistas bem equalizadas, como se diz, e temos um livro publicado que vai ser impresso ainda no início de 2015. Tem outro livro já sendo editado, né, em fase final de edição, e fora relatórios e participação em outros livros. Então a pesquisa sempre é fundamental. E o ensino também, eu quero destacar isso. Então chegamos a organizar uma disciplina optativa a partir da experiência do PNAB, onde a disciplina era que os estudantes que não estavam no projeto, na época, estudantes de outros cursos, pudessem, uma vez por semana, era uma disciplina de 4 horas, eles tinham tanto momentos teóricos, estudando questões teóricas que tinham a ver com a temática da nossa ação de extensão, como também nesse horário eles iam visitar e testemunhar, observar, participar de algumas ações do nosso programa de extensão. Então também estamos no ensino. Então para a gente a extensão é o ponto de partida que permite à universidade fazer valer a tão falada indissociabilidade. Ensino, pesquisa e extensão. Para a gente a indissociabilidade começa na extensão, depois vem a pesquisa, que é feita a partir de temas que a extensão demandou, através de questões que a realidade evocou, e o ensino por último, porque o ensino vai ser a partir dos temas que a pesquisa anunciou que brotaram na extensão. E aí a gente vai fazendo essa articulação, que para a gente é importantíssima. A atuação nossa no PNAB, ela se dá hoje em 6 grupos de trabalho, né? Esses 6 grupos, eles são grupo de idosos, grupo saúde na comunidade, grupo horta comunitária, grupo saúde do trabalhador, grupo terapia comunitária e grupo escola. Essas 6 frentes nossas de ação atuais foram todas pactuadas e combinadas com a comunidade. Isso é outro fator fundamental. O PNAB não é apenas um programa de extensão universitária, ele é um trabalho social, na medida em que a comunidade tem representantes, são pessoas que construíram uma relação com o PNAB ao longo desses 7 anos, que hoje são coordenadoras comunitárias do PNAB. E elas participam de reuniões colegiadas quinzenais, então nós temos reuniões quinzenais com a comunidade e na comunidade, para fazer o relato do andamento de cada ação, de cada grupo de trabalho desse,
e poder avaliar e planejar e refletir e encaminhar novos direcionamentos para esses grupos todos, né? Então isso é uma condição fundamental. Então a primeira ação importante do PNAB, que todos os extensionistas e todos os professores têm que participar, é uma reunião quinzenal com a comunidade na comunidade. Além dessa reunião, a gente tem uma reunião semanal na universidade. Nessa reunião semanal a gente, de 15 em 15 dias, faz um momento de formação, onde a gente estuda temas e questões importantes para que o extensionista se fortaleça ao longo da sua ação e aprimora o seu processo de ensino e aprendizagem. E também, de 15 em 15 dias, nessa reunião fazemos o planejamento mais operacional da ação dos grupos de trabalho. Então, a partir do que foi deliberado na reunião quinzenal com a comunidade, cada grupo operacionaliza alguma coisa. E aí, nesse momento, se discute isso. Cada grupo de trabalho nosso é semanal. Então, a ida na comunidade, além daquela ida de 15 em 15 dias para fazer a reunião, tem a ida semanal e cada grupo tem o seu horário para fazer os trabalhos do seu grupo específico, né? Então, basicamente, os nossos horários são esses. Isso dá uma média de dedicação do extensionista de 10 horas semanais, que o PNAB exige. A gente sente nesse processo todo que existem contribuições fundamentais para a comunidade e para os extensionistas. Para os extensionistas, a grande contribuição, a meu ver, é a possibilidade de aprender fazendo e de fazer aprendendo. Então, na nossa visão, a construção de saberes para uma atuação do profissional de saúde, que seja crítica, que seja humanizada, que seja participativa, que seja criativa, certo? E que seja respeitosa do outro e das pessoas e que seja transformadora. Esse aprendizado não se dá apenas lendo livros ou não se dá apenas com boas intenções. Ele se dá na prática, e numa prática que é conflituosa, que é contraditória, que vai ter obstáculos, que vai ter ansiedade, que vai ter inquietação, mas também vai ter muita realização. E é numa prática onde você vai aprender fazendo. Então, eu não sei a receita de bolo de como construir uma horta comunitária com a participação da comunidade. Não é só chegar lá, aprontar a horta todinha para que os moradores venham se beneficiar dela. Não, é construir com a participação par e passo dos moradores. Nenhum de nós, nem eu como coordenador, tinha receita pronta de como fazer isso. Pelo contrário, nós somos passo a passo, vendo o que é preciso fazer, como começar, conversando com a comunidade, combinando com as pessoas, dando passo de cada vez, né? Vendo que era preciso primeiro fazer reuniões diversas com vários setores da comunidade, perguntar se as pessoas iriam concordar, perguntar para ver qual era o melhor local para instalar essa horta, se existiam condições ou não para instalar ela, começar a fazer um mapeamento de pessoas, de instituições, de equipes que poderiam ter interesse em contribuir, fazer um levantamento de que forma a comunidade achava que essa horta deveria ter, que tipo de atividade a gente poderia fazer em torno da horta, né? Enfim, então esse processo que não tem muito receita de bolo e que nós vamos construindo compartilhadamente as coisas, é um processo muito rico e de muito aprendizado para o estudante, porque no compromisso, na busca desse estudante realizar as coisas, atingir os objetivos, ele vai aprendendo como fazer e errando também no meio do processo, e a gente analisa o erro e a gente analisa os problemas, e nesse processo a gente vai conversando, aprendendo e sendo mais e fazendo mais. Isso eu dei o exemplo da horta, mas também é verdade em todos os outros grupos. Então, esse mergulho do estudante na realidade social, com uma tarefa em mente, não uma tarefinha simplista, uma tarefinha de um exercício, mas uma tarefa que é um compromisso de construir um determinado trabalho social com a comunidade e não para a comunidade. Isso vai gerando aprendizados que não é de uma noite para o dia, são aprendizados processuais.
e tem uma relevância fundamental para a formação do futuro profissional, porque isso implica numa formação ética, numa formação da postura desses estudantes e na possibilidade deles entenderem que princípios eles devem cumprir, devem observar para ser profissional. E aí eles podem atuar em qualquer área, porque eles vão estar formados com esses princípios. E para a comunidade, para fechar, é dizer que isso tem sido um processo fundamental, porque nós não damos um passo lá sem combinar com a comunidade. E isso é de um valor fundamental, porque as pessoas, infelizmente, na comunidade estão meio... Isso em qualquer comunidade popular no Brasil, elas estão meio cansadas, saturadas, entendeu? Das pessoas chegarem lá, fazerem e acontecerem do jeito que querem e depois ir embora e não deixar nada. Então, quando a gente chega com um programa de extensão e diz, olha, eu acho que dá para fazer algumas questões aqui para melhorar a vida e a qualidade de vida nesse território, mas eu quero fazer combinando com você. Então, não vou dar um passo sem combinar com você. E eu quero escutar você, comunidade, para saber qual é a tua leitura do que a gente pode fazer aqui. Então isso, mesmo que alguns processos andem mais lentos, mas eles andam com as pessoas. Isso é fundamental. E aí, para a gente da universidade é muito prazeroso, porque a nossa intenção enquanto extensão, na perspectiva da educação popular, não é ser o melhor, não é fazer e acontecer, não é publicar paper, não é ter uma determinada produção com meta. Nosso compromisso como servidores públicos, instituição pública, é apoiar as iniciativas sérias e consequentes que existem naquele território para melhorar a vida daquelas pessoas. E não é só melhorar pequeno, não, é melhorar na perspectiva da emancipação humana, social e política. Então, quando a gente constrói esse processo, mas sem ser de uma forma autoritária, porque mesmo com intenção transformadora, você pode ser bastante autoritário, de chegar na comunidade e dizer, não, para transformar a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o tem que a gente abole na relação com a comunidade, não existe. A gente diz, temos vontade, temos anseios, e você, o que é que diz? Vamos construir. E aí a gente vai construir. Então, para a comunidade tem sido fundamental, porque a gente criou, junto com a comunidade, tem sido mantido alguns espaços fundamentais de participação e de construção de saúde que antes não existiam lá. Destacadamente, eu queria trazer dois. O Conselho Local de Saúde, que lá nós chamamos espaço de diálogo. Então, em vez de ser um conselho que tem conselheiros definidos e que se reúne secretamente ou sem uma repercussão social, é um espaço aberto para toda a comunidade reunir e discutir com o serviço de saúde. E isso a gente construiu com a comunidade e fundamentalmente com a parceria dos trabalhadores de saúde. A horta comunitária também, as pessoas estão começando a levar alimentos que elas mesmas plantam, que elas mesmas trabalham para as suas casas. Não só alimentos, como também plantas medicinais. A escola, onde a gente desenvolve em sala de aula atividades diferenciadas para os jovens, Enfim, então são várias contribuições que a gente faz com a comunidade, porque a gente tem essa busca de fazer diferente. Muita gente faz mais do mesmo. Eu acho que enquanto universidade pública a gente tem o dever de chegar em alguns determinados equipamentos sociais e territórios e dizer, gente, vamos fazer junto coisas diferentes, mas do mesmo já tem muito. A gente precisa inovar para, como Paulo Freire dizia, ser mais.